noite a todos e a todas. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e com todos nós, com todo o povo reunido na face da terra, que louva, que engrandece o nome do nosso Deus. E o salmista Davi, ele escreve um cântico tão lindo que a gente conhece desde criança. É um salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23, que eu deixo para o coração de vocês, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Glórias ao nome do nosso Deus. Nós convidamos você para exaltar o nome do Senhor, onde você estiver, na cozinha, no quarto, na sala, no hall, né? Em qualquer espaço que você estiver, trabalhando. Nesse momento, você louve ao Senhor de todo o coração. Vamos louvar? Cante conosco. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar, amém? Diga! Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Certo como eu te falo e pode me ouvir. La la ya la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya la ya la la. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. La la ya la ya la ya la la ya la ya. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode
me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, lá, ya, lá, ya. Boa noite, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso momento de oração de agradecimento. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, neste momento queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, por tudo que está por fazer. Te agradeço, Senhor Deus, pelo dom da vida. Te agradeço, ó Pai, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Se faça presente, Senhor, em meio de nós. Somos gratos, Senhor Deus, a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu cuidado que Tu tem conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Desde já Te agradeço pela minha família e por todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria podermos estar juntos, reunidos para louvarmos o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos amou, aquele que não nos deixa sozinho, aquele que disse: eu estarei convosco até o final dos tempos. E esse Deus realmente, meu querido irmão, esse Deus realmente, minha querida irmã, Ele é contigo. Aonde você estiver, Ele é o seu abrigo, o seu amigo, o seu Deus provedor. Então nós vamos louvar com bastante alegria essa canção, escrita pelo nosso irmão Thales Roberto. Vamos cantar, porque sim, Ele é conosco, Ele é contigo, Ele é comigo, é com a IPI de Fazenda Grande. Vamos louvar então, com bastante alegria, ao nome do nosso Deus. Amém? Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, 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 lara. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, 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 lara.
misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Bom é o Senhor pros que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Nós vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Convido o reverendo Airosa, estará trazendo a palavra do Senhor, e nós vamos orar por iluminação. Que nesse momento nós sejamos edificados. Graças a Te damos, ó Pai, por todos os momentos deste culto, por cada família que está participando, cultuando ao Senhor, nos seus lares, no trabalho, onde estiverem, Pai. Nós louvamos o Teu nome por cada lar, por cada casa, meu Deus. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos faz andar em caminhos verdejantes, repousar em águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor, ó Pai. Não são as notícias, não são as informações, mas nós só esperamos no Senhor. E a Tua palavra é suficiente para nós, Deus, que durante toda essa semana possamos ler a Tua palavra, nos alimentar dela, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua revelação para as nossas vidas. É através da Tua palavra, da Bíblia, ó Deus, que nós encontramos o alimento diário. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento com a Tua palavra. Nos edifica, meu Senhor. Abençoa o Teu servo pastor e que nós possamos ouvir e obedecer. Ó Deus, muito obrigada também porque a Tua palavra nos consola e consola cada família desse Brasil que tem padecido pelas almas, pelas pessoas que se foram. Então, ó Deus, que nós sejamos quietos para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem de recado para nós. Muito obrigada por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É uma alegria estarmos outra vez ocupando esse espaço, ocupando esse local para trazer a palavra de Deus ao coração de cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. Queridos, quero convidar a todos que abram as suas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 14 até o verso de número 20.
Evangelho de São Marcos, capítulo 1, dos versos 14 até o verso de número 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia e pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. Palavras da salvação. Não temas, porque serei contigo. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, há uma narrativa na Bíblia que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, e eu te ajudo. Todos nós sentimos um certo desconforto quando estamos diante de uma nova situação. Segundo os estudiosos, isso é totalmente normal, porque há em nós um hormônio responsável por preparar o organismo para a realização de grandes feitos. Ele é considerado uma substância de luta ou fuga. Estamos falando do hormônio chamado adrenalina. A história bíblica mostra que os principais líderes do povo de Deus passaram por esse momento. Citamos, por exemplo, Moisés, o profeta Jeremias, Jonas e tantos outros personagens. Qual deve ser, então, amados e amadas, o nosso comportamento diante de uma situação nova? Porque existem pessoas que vão ao extremo, ou seja, ficam sem nenhum poder de reação diante do novo. Geralmente, a tendência dessas pessoas, nesse caso, é simplesmente de desistir. Então vai aqui uma dica. Quando você estiver diante de uma situação nova e você sentir aquele frio na barriga, você sentir a mão suando, você sentir um mal-estar, não desista. Siga adiante. Essa é uma dica boa, né? Entretanto, existe um fator de envolvimento muito propício para esse momento. Que momento? O momento em que a pessoa quer desistir. Que fator é esse que precisa ser levado em conta? Estamos falando de equilíbrio. Sem ele, é impossível ser bem-sucedido nas duas áreas da vida. A falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A falta de equilíbrio, tanto em um quanto em outro,
pode causar danos físicos e psicológicos. Além disso, esse desequilíbrio influi problemas em um dos dois extremos, pessoal ou profissional. Ser uma pessoa destemida, corajosa, é, a meu ver, uma questão que envolve uma luta interior diária. Vou repetir. Ser uma pessoa destemida, corajosa, é, a meu ver, uma questão que envolve uma luta diária. E o primeiro momento da nossa reflexão, eu quero levá-los a pensar sobre como superar barreiras e limites. Superando barreiras e limites. Quando nós olhamos para outros contextos bíblicos, por exemplo, o contexto do profeta Jonas, claramente vê-se que o quadro qual ele fora designado para desenvolver o seu papel de profeta não lhe era muito propício. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, na região de Nínive havia moradores consideravelmente violentos. Esse talvez possa ter influenciado muito nas suas tomadas de posições. Resistir o mandado de Deus e fugindo da rota estabelecida. Isso lhe trouxe sérios transtornos, mas ao cabo, a Bíblia nos mostra que, segundo o registro bíblico, ele conseguiu realizar a sua missão, levando aos ninivitas a tomar uma decisão que estava inserida nos planos de Deus. Eles creram em Deus, converteram-se dos seus maus caminhos, e Deus viu isso acontecer, tanto que ele agiu generosamente em prol daquele povo. Tem uma tradução da Bíblia que fala que Deus se arrependeu, mas nós não podemos entender esse arrependimento na nossa linguagem, não. Nós temos que entender que esse arrependimento está ligado à generosidade de Deus em prol daquele povo. O movimento de Jesus na região da Galiléia, irmãos e irmãs, foi feito também numa atmosfera totalmente inóspita. O quadro era o pior possível. Havia uma desigualdade social sem medida, porque o Império Romano assolava o povo com altas taxas de impostos, privilegiava os ricos em detrimento dos pobres. Do outro lado também tinha os fariseus que afligiam religiosamente o povo judeu. Esse era o cenário, o contexto que Jesus dedicou o seu ministério. É interessante destacar que Jesus procurou ser enfático no tocante à mensagem. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A mensagem de Jesus nos passa a ideia de uma proposta de mudança efetiva no que diz respeito ao comportamento. A ideia de conversão integral, isto é, uma conversão libertadora em relação aos aspectos social, psicológico e até mesmo religioso. Portanto, conversão que, a meu ver, não tinha nada a ver com a ideia de conversionismo. O segundo momento da nossa fala, iremos falar sobre a simplicidade, que é parte integrante
do movimento de Jesus. Ao passar pela praia, viu Simão e André lançando suas redes ao mar. De repente, Jesus se dirige aos dois e lhes diz: vinde em meu seguimento e eu farei de vós pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Segundo o texto lido, esses homens largaram logo as redes e foram com Jesus. Mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João. Eles estavam consertando as redes. Jesus chamou os dois e ambos deixaram a casa de seu pai Zebedeu e os empregados no barco e foram com ele. Todos esses homens tinham uma profissão em comum. Eram pescadores. Tyson escreveu em Sociologia do Movimento de Jesus o seguinte: a estrutura do movimento de Jesus indica que o seu papel não era uma forma de vida institucionalizada. Na verdade, baseava-se num chamado externo. Esse chamado, segundo os estudiosos, nos passa a seguinte lição: esses homens, ao serem convocados por Jesus, deveriam participar da sua sorte e, ao mesmo tempo, teriam que abandonar tudo e estar preparados para o sofrimento e para a cruz. Há vários relatos, irmãos e irmãs, nos evangelhos que corroboram com essa linha de reflexão dos estudiosos. Gostaria de destacar o episódio do jovem rico em Marcos capítulo 10, dos versos 17 até o verso de número 21. Preste bem atenção nesse episódio. Marcos 10, de 17 a 21. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou-o e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. A simplicidade, irmãos, inicialmente, foi uma questão estratégica de Jesus na escolha dos discípulos. Por quê? Porque os homens que ele escolheu eram homens simples, homens da própria região e que com certeza eram muito conhecidos. Portanto, nós entendemos que Jesus, ele foi realmente estratégico no início da escolha das pessoas, dos homens que iriam, junto com ele, mudar a história da humanidade. O outro momento que eu quero dizer para vocês: jamais nos sintamos indefesos.
O ser humano, quando vê-se cercado por uma realidade que não lhe favorece muito, desenvolve um quadro significativo de ansiedade e inquietude. Isso é decorrente do temor. Vencer esse quadro demanda necessariamente da organização da potencialidade que o ser humano tem de produzir efeitos positivos cada vez que surge um evento imprevisto. Você é capaz de superar, eu sou capaz de superar, nós somos capazes de superar. A potencialidade está presente em todas as partes e em todo o tempo. Por isso é fundamental estar sempre focado. Nesse sentido, então, é possível transformar o temor em uma proposta positiva. Na perspectiva cristã, o temor não acaba. Na verdade, ele é apenas absorvido pelo ser humano, porque Deus tem uma aliança firmada com o seu povo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, e vós sereis o meu povo. E vós sereis o meu povo. Inicialmente vos li, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Além da palavra de Deus, da aliança de Deus, há também a promessa do próprio Cristo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estamos, irmãos e irmãs, diante de um quadro preocupante. A população mundial está extremamente apreensiva. Afinal, vidas estão sendo dizimadas pelo coronavírus. O temor está na flor da pele da maioria das pessoas. E diante disso, fica, de um lado, a sensação de desespero. Já do outro, a expectativa de que tudo vai passar. E essa segunda expectativa, ela está se tornando realidade, porque a vacina já chegou e está chegando em nosso país, está chegando no nosso estado, está chegando na nossa cidade, está chegando no nosso bairro. No meio desse turbilhão está a igreja do Senhor Jesus Cristo. O imperativo nesse momento é fortalecer o outro por meio de palavras provindas diretamente do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja precisa, nesse momento, se levantar e dizer a alto e bom som, independentemente das circunstâncias políticas que nós estamos vivendo no nosso país, nós precisamos dizer para as pessoas: aquietem-se, acalmem-se, porque Deus, Ele irá agir. Deus, Ele irá atuar. Esse, irmãos e irmãs, é o momento de saudarmos a vida. É o momento de enaltecermos o Cordeiro, o Cristo ressurreto. Concluo. O Evangelho narra como os discípulos respondem ao chamado de Jesus, sem entenderem quase nada acerca do reino. Mas uma coisa tem que ser dito: eles foram, ao longo dos 3 anos que estiveram com Jesus, protagonistas de casos que os deixaram apreensivos e até mesmo indecisos. Mas Jesus junta-se a eles e lhes diz: erguei-vos e não temais.
O Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou até você. Talvez você esteja nas mesmas condições dos discípulos. Mas uma coisa você precisa de fato perceber: que Jesus, Ele está junto de você. E Ele está dizendo: erguei-vos e não temais. Como igreja, precisamos também ter essa mesma experiência que os discípulos tiveram. Ou seja, responder mesmo sem entender nada ao chamamento de Jesus. A igreja foi instituída por Jesus Cristo para ensinar que o temor e o tremor se manifestam nos mandamentos de Deus, objetivando de certa forma a obediência e a santificação dos crentes. E o motivo último da luta cristã: dizer que não compactuamos com o ódio, com a violência, com todo e qualquer tipo de discriminação, principalmente com a injustiça. Deus, Ele é contigo, meu irmão. Deus é por você. Concluo, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te sigo. Não temas, que eu te ajudo. Não se desespere, meu querido, minha querida. Não se desespere. Jamais sinta-se indefeso. Faça a obra do Senhor de uma forma muito simples, porque Jesus, Ele fez o seu ministério de uma forma muito simples. Supere as barreiras dos seus limites. Por quê? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, hoje e eternamente. Amém e amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, oh Deus, da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor.
me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Diga aleluia. Oh, oh, Fique atento, esta é a agenda da IPI de Fazenda Grande. Na próxima quinta-feira, temos o culto ao redor da mesa, às 19h30, presencialmente no templo da nossa comunidade. Durante a semana, temos o encontro do PGR, Pequeno Grupo Relacional. Procure o líder do seu grupo e saiba mais informações sobre o seu próximo encontro. Aos domingos, temos a Escola Bíblica Discipuladora, virtualmente às 9h e presencialmente às 17h. Domingo também é dia do nosso culto dominical, sempre às 18h15, ao vivo no nosso canal, presencialmente no templo da nossa comunidade.